Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou biomédica aqui na Clinicar, sou especialista em engenharia genética e tenho mais de 2 anos aí de experiência com os testes rápidos. Prosseguindo nossa semana do Covid, ontem foi abordado o tema com o Dr. Rodrigo. Desculpa aqui. Ontem a gente teve o início da nossa semana de Covid com o Dr. Rodrigo, onde ele falou sobre o papel do farmacêutico frente aos testes, frente à conduta, né, do farmacêutico com o Covid. Hoje a gente vai falar sobre os testes rápidos e amanhã a gente vai estar com a nossa farmacêutica, a doutora Stephanie, falando sobre a vacinação. Quem não assistiu o webinar de ontem, assista, porque ele está muito bom, tem conteúdos riquíssimos, e o de amanhã, com certeza, também, que é o assunto do momento, né, as vacinas. Então, vamos dar aí continuidade com o nosso webinar de hoje. Eu vou tratar sobre os testes rápidos, conduta e manejo frente aos resultados do paciente. Bom, a nossa jornada hoje vai constituir de... Eu vou fazer uma breve explicação aí de testes rápidos, depois eu vou entrar no assunto da doença COVID, as condutas e manejos referentes aos resultados do paciente. Eu vou apresentar um caso clínico para vocês bem legal, então quem conseguir ficar aí até o final vai ser algo bem legal para a gente discutir aí. E depois eu vou trazer alguns depoimentos de alguns médicos especialistas na área. Bom, os testes rápidos. O que é um Point of Care Testing? Segundo a SBPC, é uma designação internacional que pode ser traduzida como exame laboratorial feito no local do cuidado do paciente. E como funciona o POCT no Brasil? POCT, né, nada mais são os testes laboratoriais remotos. Então, no Brasil, estes testes foram primeiro traduzidos como testes laboratoriais remotos, que são os famosos TLR, e inclui os exames bioquímicos ou imunológicos executados em ambiente não laboratorial, como leitos de hospitais, postos de saúde, farmácias e consultórios médicos. Agora vamos falar aí um pouquinho de Covid, vamos entrar no assunto bem polêmico, né? Que é o conduta e manejo de resultados, onde muitas pessoas têm dúvida nisso. Bom, que tipo de teste seu paciente precisa? Você sabe, se um paciente chega na tua farmácia, você sabe qual teste você deve indicar? Ou se você é paciente, você sabe qual teste você deve fazer? Então, eu tô aqui para te ajudar com isso, né? Então, o COVID, ele possui 2 tipos de testes. Teste de antígeno, onde a gente vai detectar a presença do vírus SARS-CoV-2 em amostra de nasofaringe ou orofaringe. Ele é sensível desde o início da infecção. E testes de anticorpos, que vai detectar anticorpos IgG e IgM em amostra de sangue total, podendo ser por punção capilar, que é quando fura e pega uma gota da ponta do dedo, ou sangue venoso mesmo, a partir do 8º dia de sintomas, segundo o Ministério da Saúde. Rafa, mas o que são anticorpos? O que é IgG? O que é IgM? Bom, IgG e IgM são anticorpos, e anticorpos são células de defesa do organismo. Ou seja, quando um corpo estranho, um micro-organismo, entra em contato com o nosso corpo, células de defesa são ativadas para deter aquele micro-organismos. Então, elas nada mais são do que células de defesa para combater tudo aquilo que é estranho ao nosso corpo. Eu trouxe um vídeo aqui que foi postado pela Globo. É um vídeo bem bacana. Ele mostra aí todo o percurso de como foi feito, de como né, desde a chegada do vírus no nosso organismo e como as células de defesa atuam em cima disso. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente assistir aí esse vídeo. Vamos lá, então. Então, o paciente espirra num outro indivíduo e nisso o outro indivíduo entra em contato com o vírus. Esse vírus, ele entra no nosso organismo e nisso ele vai atrás de receptores de células, ou seja, como se fosse uma chave para eles entrarem dentro das células. Eles entram dentro das células
E nisso, dentro das células, eles se multiplicam. Milhares de vírus são multiplicados dentro da própria célula. Logo em seguida, o nosso sistema imunológico ele é ativado. Um sinal é mandado e macrófagos, que são células de defesa também, as primárias, elas tentam barrar esses vírus. Então, muitas vezes, essas barreiras, elas não conseguem barrar todos os vírus que estão ali. Então, alguns vírus acabam passando por esses macrófagos. E aí que entra as células dendríticas. As células dendríticas, elas vão se ligar ao vírus, elas vão pegar um pedaço, vão roubar um pedaço desse vírus para elas e vão sinalizar os linfócitos T, ou seja, que são células de defesa também. Esses linfócitos T vão se ligar nessas células dendríticas e vão acionar os linfócitos B e vão ensinar eles a produzir os anticorpos. Logo, os linfócitos B produzem esses anticorpos e o corpo, né, cria toda essa imunidade, essa memória imunológica aí. Bom, voltando para a nossa apresentação aqui. Bom, como a gente faz a leitura dos testes de antígeno primeiramente? Aqui a gente tem algumas figuras. Um resultado reagente, que significa um resultado positivo, ele indica a presença do vírus no organismo. Ou seja, está com a infecção ativa pelo novo coronavírus. Você pode reparar que na figura tem duas linhas marcadas, que é a linha C, que corresponde com a linha controle, e a linha T, que corresponde com a linha teste. Ou seja, se positivo a linha T, é porque o paciente está reagente, está com o vírus. O paciente deve ser orientado imediatamente a uma consulta médica e, dependendo do quadro clínico do paciente, deve ser tomadas algumas condutas. Obviamente, isolamento na hora, e, se precisar, internação. Um resultado não reagente, vocês já podem ver na figura abaixo, ele acende apenas a linha C, a linha controle, ele não acende a linha T. Então, isso quer dizer que o organismo está ausente do vírus. Bom, aqui no canto superior esquerdo, direito, a gente tem uma figura com um X. Por quê? Esse teste é inválido. A linha controle não acendeu. Independente se a linha teste acendeu ou não, o exame deve ser descartado. E deve ser realizado um novo exame. Leitura de testes de anticorpos. Como eu acabei de mencionar, se a linha controle não acendeu, o teste deve ser invalidado. Então, a gente não considera esse teste, um novo cassete deve ser aberto e realizado novamente o exame. Mas, quando tem a linha controle e a linha IgG e a linha IgM não acendem, isso indica que o paciente não teve contato com a doença e não desenvolveu, obviamente, os anticorpos. Quando a linha IgM acende, isso quer dizer que o paciente está na fase aguda da doença. O primeiro anticorpo a ser desenvolvido é o IgM. E o IgG? O IgG, ele é um anticorpo de memória imunológica, então ele indica que em algum momento da vida da pessoa ela teve contato com o vírus, com a doença. E quando a gente tem o IgG e o IgM positivo, né, para os dois, é a mesma coisa. O paciente teve contato com a doença em algum momento e também pode estar na fase aguda da doença. E isso não descarta, isso não quer dizer que ele esteja transmitindo a doença. Então, nesse caso, é sempre o médico orientar como que deve ser a conduta após esses resultados de anticorpos. Eu gosto muito desse gráfico aqui, porque ele é um gráfico do tempo versus quando deve ser realizado cada exame. Então, ali, ó, o primeiro e segundo dia, nenhum teste é recomendado. Isso a gente falando de pacientes sintomáticos. Do terceiro ao sexto, sétimo dia, é onde a carga viral está mais alta no seu organismo.
Então, é recomendado que seja feito um teste de antígeno, pode ser o teste rápido por imunocromatografia, ou um teste de biologia molecular, que é a metodologia padrão ouro, o RT-PCR, ambos por coleta de nasofaringe, como eu mencionei anteriormente. E a partir do 8º dia, como prevê o Ministério da Saúde, os testes sorológicos já podem ser realizados. Mas para pacientes assintomáticos é um pouco diferente. De 1 a 2 dias de sintomas, ainda também nenhum é recomendado. De 3 a 6 dias é o teste de antígeno. Do 7º ao 19º, nenhum teste é recomendado. Por quê? Isso a gente está achando que a pessoa se expôs ao vírus, mas a gente não tem certeza. Então, é recomendado que a sorologia seja feita após o 20º dia, porque se ele realmente teve essa exposição de risco, o teste de IgG e IgM já vão estar positivos. Mas, como tudo está muito novo, como estudos estão sendo feitos em cima do Covid, pode ser que pacientes não adquiram esse anticorpos de IgG e IgM, como eu falei e mencionei no vídeo ali anterior. Pode ser que a carga viral do paciente tenha sido tão baixa que só os macrófagos, que são as células primárias de imunidade, já deram conta do vírus e não teve que ir para a produção do vírus não teve que ir para a produção de anticorpos contra o vírus. Então, é muito relativo, tem muitos estudos ainda sendo realizados, a própria reinfecção ainda está em estudos, foi soltada uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Infectologia, que os casos de reinfecção ainda estão sendo estudados, porque se um paciente adquire IgG ou IgM, esses anticorpos eles vão decair com o tempo, mas a gente não sabe quando eles vão estar zerados, se eles realmente vão zerar ou não. Então, não tem um tempo certo estimado para a gente dizer com certeza que você vai ter 30 dias de anticorpos e não vai ter mais. Ou que você, enfim, não teve anticorpos, mas vai ter. E a vacina está aí para isso, né? Para a gente adquirir esses anticorpos, mas todo ano, é que nem a influenza, todo ano a gente vai ter que estar tomando a vacina, porque o vírus sofre a mutação. E a gente tem que estar sempre imune ao vírus, né? Como eu mencionei, que a Sociedade Brasileira de Infectologia soltou uma nota final do ano sobre atualizações e recomendações sobre a Covid, esse é um ponto bem importante que vale a gente ressaltar. Pacientes com suspeita clínica forte ou com a doença confirmada devem ficar 10 dias em isolamento respiratório domiciliar. Hoje não são mais 14 dias, hoje são apenas 10, porque a partir do 10º dia a gente já faz teste de anticorpos. E a possibilidade de estar transmitindo, a partir do momento que nosso organismo já está com anticorpos, é muito baixa. Então, eles fizeram essa leve mudança aí da nossa famosa quarentena. Pacientes com Covid grave ou que são os que são internados na UTI, esses devem manter um isolamento um pouco maior de 20 dias, porque o quadro foi grave, provavelmente a carga viral estava muito alta no corpo desse indivíduo. E lembrando, isso é muito, muito, muito importante, pessoal, que nenhum exame está indicado para alta de isolamento ou volta ao trabalho. Então, não é o exame que vai definir se você deve voltar ao trabalho ou deve sair do isolamento. Quem deve definir é o médico. E lembrando que você tem que ter no mínimo 24 horas sem nenhum sintomas e muito menos a febre. Então, os exames, eles não confirmam, eles não te dão um resultado se você pode voltar para o trabalho ou não. Ou sair do próprio isolamento, né? Eles também falaram dos contatantes próximos, ou seja, aquelas pessoas que tiveram contatos com pessoas infectadas pela Covid-19. Então, se você teve contato com alguém por mais de 15 minutos e esteve numa distância menor de 1,8 metros, você deve entrar em isolamento respiratório por 10 a 14 dias, no mínimo. No mínimo, não,
desculpa, é no mínimo. E o médico deve avaliar o seu quadro clínico. Então, isso aí vai ser uma soma de tudo, e além disso, se você estiver apresentando sintomas, você deve realizar o exame de antígeno, que é ou o padrão ouro de RT-PCR ou o teste rápido, que é entre ali o terceiro e o sexto dia de sintomas. Bom, pessoal, acho que eu falei bastante aí sobre resultados, condutas. Quem tiver alguma dúvida a mais sobre interpretação, meu paciente teve COVID, mas não teve anticorpos. Eu já expliquei isso anteriormente, mas eu posso estar enfatizando de volta. Enfim, vão mandando aí no chat que no final eu vou respondendo as perguntas, tá bom? Agora eu vou entrar num caso clínico de uma paciente que teve COVID detectado no mês de julho do ano passado. Então, ela foi detectada com COVID dia 11 de julho, pela metodologia de RT-PCR, e ficou isolada. Dia 28 de julho, 17 dias após o teste dela ter positivado, ela realizou o teste para anticorpos totais. O resultado foi negativo, mas pode ver que a gente teve um índice aí bem na média, porque ele é considerado reagente acima de 1 e não reagente abaixo de 0. Então, a gente teve aí entre 0 e 1, bem no meinho mesmo. Depois de 3 meses, ela resolveu repetir esse exame. Dia 24 de outubro, ela fez o exame de anticorpos totais também, GG e IgM, e teve um índice muito grande. Então, teoricamente, ela estava imune à doença, com muito anticorpos dentro, né, do organismo. Mas, em dezembro, ela resolveu realizar de novo. Ou seja, já fazia 5 meses que ela tinha tido COVID, e 2 meses atrás, ela estava com anticorpos à flor da pele. E dessa vez, os anticorpos foram feitos separadamente. Então, separaram o IgM do IgG. Lembra que eu falei que o IgM, ele é o primeiro anticorpos que aparece da fase aguda, e o IgG, ele é o anticorpo tardio que vem após a exposição de algum momento da vida que ele teve com o vírus. Então, nesse caso, aconteceu o inverso. O IgM dela continuou positivo depois de 5 meses e o IgG dela caiu bastante. Bom, o IgM também acabou caindo, né, no decorrer do tempo, mas ainda estava positivando. O que acontece nesse caso? Acho que muitas pessoas devem estar se questionando aí, meu Deus, esse vírus é maluco. Mas não, gente. Essa pessoa, ela é uma profissional da saúde, então ela trabalha no hospital, segunda, sexta, sábado, domingo, faz plantão. O que pode ter acontecido? Hoje a gente sabe que a proliferação do vírus, né, onde o vírus está mais presente, é nos postos de saúde e nos hospitais. O que pode ter acontecido? Ela estava exposta ao risco, ela estava exposta ao vírus, então ela estava exposta a esse risco de poder pegar o vírus novamente, mas como ela já tinha pego o vírus, e estava com anticorpos, estava imune à doença, pode ser que essa exposição foi recorrente. Então, ao mesmo tempo que ela estava se expondo ao risco, os anticorpos dela não deixavam, né, falando agora bem informalmente, os anticorpos dela não estavam deixando que esse vírus se desenvolvesse dentro do corpo dela. E, ao mesmo tempo, o número de anticorpos não deixou cair. Então, resumindo, ela pode ter tido exposição com o vírus, ela não desenvolveu o vírus porque ela tinha um número alto de anticorpos, mas o anticorpos IgM não decaiu justamente por causa dessa exposição recorrente. E nisso caiu o IgG, porque o IgM ele representa a fase aguda da doença. Bem legal esse caso clínico. Se alguém também quiser comentar comigo depois ou conversar comigo sobre isso, a gente pode trocar uma ideia aí. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns depoimentos como eu falei, eu fiz entrevista com 3
3 médicos que são otorrinos, então eles estão diretamente aí na linha de frente do Covid, no hospital, e eles me trouxeram algumas informações bem bacanas. A primeira pergunta foi: como a Covid-19 afetou sua rotina no hospital? E a segunda pergunta foi: qual a maior dúvida que seus pacientes têm em relação ao resultado do exame da Covid-19, independente se é exame de antígeno ou se é exame de anticorpos? Bom, doutora Ana Paula Perim respondeu que a maior dúvida dos pacientes a dúvida-chave de todos os pacientes é se há necessidade de repetir o exame após o isolamento. Como eu mencionei na nota técnica da Sociedade Brasileira de Infectologia, a resposta é não. O exame, ele não avalia se você deve ter alta ou retornar ao trabalho. Os exames, sejam sorologia ou RT-PCR, servem apenas como diagnóstico e não trazem qualquer informação em relação à cura ou potencial de transmissão da doença. A recomendação é liberação do isolamento domiciliar ao terminar os 10 dias, contando a partir do início dos sintomas, se não tiver tido febre nas últimas 24 horas. Isso é muito importante também para diminuir a demanda dos exames, que está ainda em alta, e permitir acesso mais rápido para aqueles que precisam confirmar seu diagnóstico. Aqui a gente tem um outro depoimento da doutora Joana Luísa Zimmer. A primeira pergunta é como que afetou a rotina dela no hospital, né? Ela respondeu o seguinte: diminuição de consultas ambulatoriais e não realizações de cirurgias eletivas no SUS, necessidade de paramentação múltipla. E a segunda pergunta é a dificuldade dos pacientes referente aos resultados. Maior dificuldade deles em interpretar o resultado é se deve manter isolamento entre a coleta e o resultado. Isso é uma boa pergunta. Com certeza deve manter o isolamento entre a coleta e o resultado, bem como a quantidade de dias necessários para manter o isolamento. Então, como eu já deixei frisado, hoje mudou de 14 para 10 dias. E eles têm muita dificuldade na leitura do exame também, não sabem avaliar o exame e saber se estão positivos ou não. Muitas pessoas confundem o resultado do exame com o campo de valor de referência. Então, vale lembrar que o valor de referência é o resultado que deve dar o exame. Agora, o resultado que deu o exame é outros 500. Então, nunca confundir esses dois espaços. E aqui, o Dr. Bruno Hartmann. A maior mudança na rotina que notei após o início da pandemia é o cuidado que temos tido com os EPIs. Acredito que hoje valorizamos mais as máscaras e demais proteções especiais ao entrar em contato com os pacientes, com toda certeza. Sobre as dúvidas dos pacientes, são muito variáveis, porém vejo mais relatos sobre não compreenderem quanto às diferenças do PCR em relação aos sorológicos. Acredito que por acreditarem que os exames de sangue seriam mais confiáveis, algumas vezes questionam se não seria melhor realizar sorologias ao invés de PCR. Essa é uma dúvida também muito frequente que eu vejo por aí. Lembrando que o teste de sorologia, ele é um complemento do teste de antígeno. O teste de antígeno, ele pode ser o RT-PCR, que é o padrão ouro, ou ele pode ser o teste rápido imunocromatográfico. E o teste de sorologia pode ser feito, né, com sangue venoso ou capilar, e ele complementa o teste de antígeno. Então, não tem diferença entre os testes, cada teste é o teste de sorologia, ele vai pesquisar se houve a formação de anticorpos, e o teste de antígeno vai detectar se o paciente está infectado naquele momento ou não. E uma outra coisa que ele escreveu aqui também. Acredito que por acreditarem que os exames de sangue seriam mais confiáveis. Gente, confiabilidade não se mede. Cada exame é um exame e não é um parâmetro a confiabilidade. O que se mede é a especificidade do exame, é a sensibilidade do exame e a acurácia. Se um exame ele está presente na farmácia, isso quer dizer que ele passou pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde para avaliação técnica, e um exame não pode ser vendido se ele não foi aprovado pela Anvisa. Então, e o que a Anvisa avalia?
a sensibilidade, a especificidade e a acurácia, como eu falei. Se não estiver acima de 70%, esse exame é barrado. Inclusive, a Anvisa, ela solta uma tabela no site deles com os exames que são barrados e os exames que são liberados para a venda. Se alguém quiser esse link, depois eu também tenho, porque é muito importante a gente saber qual teste a gente está fazendo e se esse teste que a gente está fazendo, ele foi liberado ou não pela Anvisa. Então, lembrando que a confiabilidade, né, que foi o início aí da minha conversa, ela não é um parâmetro. A Anvisa avalia esses outros parâmetros acima de 70%, ele é liberado para a venda e consumo. E aqui, para finalizar, gente, eu gosto muito, muito dessa frase. Eu acho que vale aí uma reflexão para todo mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde solta para a gente. A maneira mais eficaz de prevenir infecções e salvar vidas é quebrar a cadeia de transmissão. E para fazer isso, você deve testar e isolar. Você pode combater um incêndio com os olhos vedados. E não podemos parar com essa pandemia. Você não pode combater o incêndio com os olhos vedados, me perdoe. E não podemos parar com esta pandemia se não soubermos quem está infectado. Nós temos uma mensagem simples para todos os países. Testem, testem, testem. E eu ainda colocaria aí no final. Se isolem. É muito importante o isolamento social, ainda mais se você está com sintomas, ainda mais se você tem pessoas de risco morando junto com você. Então, preservem aqueles que vocês gostam. Eu admiro muito os farmacêuticos que estão na linha de frente, que atendem pacientes de tudo que é quadro clínico, atendem pacientes maus, atendem pacientes assintomáticos. Então, a gente tem que valorizar muito esses profissionais que estão na linha de frente, né, combatendo essa doença, disseminando essa doença, tirando a doença, né, do nosso radar. Então, vai aqui meus sinceros parabéns para todos os farmacêuticos que estão aí atrás do balcão fazendo toda essa linha de frente, lutando para que essa doença acabe logo. Então é isso, gente. Espero aí que eu tenha ajudado vocês com algumas dúvidas que vocês tenham. O webinar, ele era totalmente voltado para a conduta mesmo de resultados, de como a gente deve interpretar esses resultados. Lembrando que é um vírus que está em estudo, então muitas coisas ainda estão por vir, muitas notas técnicas estão saindo a cada mês. É sempre bom a gente estar ligado e sabendo das notícias, cuidado com as fake news. Mês passado, a Anvisa soltou outra técnica que hoje todos os pontos de saúde devem ser obrigatoriamente linkados a algum laboratório clínico. E lembrando que a clínica é laboratório. Então, se você tem interesse em adquirir testes rápidos, se você tem interesse em abrir uma farmácia, algum ponto de saúde, venha conhecer nossa plataforma. Os testes da Clinicais são um dos serviços farmacêuticos que a gente oferece dentro da nossa plataforma. E é isso, gente. Tomem os devidos cuidados, sempre se protegendo, higienização, e foi muito bom conversar um pouquinho com vocês, trazer aí um pouco do meu conhecimento. Fico aberta a dúvidas, o Franklin pode disponibilizar meu e-mail, tem o meu contato no LinkedIn. E não percam o webinar de amanhã, que vai ser sobre a vacinação, tá bom, gente? Tchau, tchau. Muito obrigada aí pela presença de todos. Até a próxima.